Muito bem, senhores, estamos aqui com uma grande novidade, iniciando um projeto novo dentro daquilo que a gente já se propõe a fazer, né, não, Pedrão? Que é apresentar um podcast. Finalmente, estava na hora, né? Já estava na hora, Tava a na galera hora. pedindo. Cara, eu já quero começar contando uma novidade. Na verdade, uma novidade, uma curiosidade. Em janeiro de 2019, eu lancei um episódio piloto de um podcast chamado Rockin' Copy, que a proposta era ser o primeiro podcast de copywriting do Brasil. Foi muito Caramba. antes do boom do podcast, que rolou naquele ano e nos anos seguintes, aí, durante a pandemia. E, cara, por conta de muitos afazeres, eu acabei não dando continuidade, né? Mas está aí, registrado no nosso primeiro episódio aqui desse podcast, que eu fui o primeiro copywriter a lançar um podcast sobre o tema no Brasil. Caramba, Você sabia Ariadne. Você tá vendo, né, Ariadne? Se prepara. E qual é a proposta aqui para você que está assistindo? É, na verdade, apostar num formato que você já conhece, um formato nativo, que é um podcast, né? Os podcasts estão aí na crista da onda. E, na verdade, dar uma continuidade daquilo que a gente já vem fazendo, que é educar o público sobre essa mensagem nossa, né? Espalhar a palavra, como diz nosso amigo Matheus Carvalho. O evangelho do O copyright. Evangelho do Copyright está aqui, na verdade, os livros, né? E a gente quer apresentar nesse programa piloto e nos próximos aquilo que a gente já vem falando, que é apostar numa nova comunicação, na verdade, na educação de copywriters do Brasil, Pedro. E aí, qual é a sua expectativa para esse programa? Cara, eu tô animado porque, assim, é um formato que eu gosto de consumir, né? E outra, as pessoas conseguem... Você consome na academia? Cara, eu escuto quando eu tô lá na esteira, na hora de fazer o cardio, eu tô vendo algum podcast. E assim, o legal é que eu sempre vejo aulas ou até palestras e as pessoas não conseguem se acostumar muito bem porque é algo sempre muito sério. Caramba, eu não gosto dessas coisas sérias demais, sabe? Acho que ainda mais o pessoal da minha geração, dando 2000 pra cá, não consegue ficar Não parece, mas sério. ele é geração Z, tá? Pois é, eu nasci em 2000, tenho 23 anos. Mas assim, tem que ter algo um pouco mais divertido. E copy, pô, pensa bem, a gente tá falando de escrita, né, de escrever cartas de vendas, às vezes parece algo muito chato, e não é. Então esse formato eu acho que é melhor porque a gente consegue compartilhar a essência da profissão, só que de um jeito mais divertido, né, de um jeito que o pessoal consiga entender de fato. Sim, aliás, ó, eu já quero pedir para você que está assistindo no YouTube? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo lá nas suas redes sociais. Se você está assistindo esse episódio no portal, porque ele vai entrar lá no portal, né? Você vai fazer o seguinte, você vai tirar um print e vai postar lá no seu story marcando @paulo.macedo, Macedo com 2 Cs, e o seu é qual? pedroh.copy. Maravilha. Pedro, eu dei um título, não sei se esse vai ser o definitivo para esse episódio, que é Copy o quê? Nossa, perfeito. E eu já gostaria de entrar no conteúdo com você, perguntando para você, o que é copywriting, Pedro? Cara, eu vou dizer do jeito mais simples possível, para tentar que as pessoas consigam entender de verdade. Sabe quando você entra no YouTube, provavelmente você está vendo isso aqui pelo YouTube, e do nada aparece aquele anúncio que corta sua vibe do nada? Pois bem, a maioria desses anúncios foram escritos, roteirizados por um copywriter, que é o profissional que escreve o copywriting, né? Então, assim, a maioria dos anúncios, pelo menos os anúncios interessantes, né, os que você não quer pular, eles foram... Chama a sua atenção e você nem percebe. Exatamente, aquele que você já quer passar o cartão, né? É isso. Esse anúncio fodão, ele foi escrito por um copywriter. Então, copywriting, ele é o texto, ou indo além, né, ele é toda aquela comunicação criada para convencer alguém a tomar uma decisão. Não necessariamente comprar, mas você pode usar o copy para convencer alguém a comprar seu produto, mas você pode convencer alguém a visitar a sua loja, a compartilhar o seu texto do Instagram, compartilhar nos stories, a assistir até o final. Então, por exemplo, assiste até o final que você vai descobrir muitas coisas interessantes e vai aprender a ganhar dinheiro. Então, veja, isso é copyright, é toda a comunicação. Mas e para você, o que é? Cara, eu tenho várias definições, inclusive nos meus próprios livros. Ó, para quem não sabe, esse aqui sou eu, tá, gente? Eu tô diferente, né? Um pouco diferente, tô sem óculos, nasceu cabelo do nada. Aliás, ó, o poder do copyright fez nascer cabelo em mim, hein? Então, cara, eu gosto A gente trocou, né? a gente trocou.
Eu gosto de dizer, cara, que o copywriting é você escolher as palavras certas para levar alguém a uma tomada de decisão. A minha escola, a escola que eu aprendi o copywriting, é a escola do marketing direto. A gente pode até falar dessas duas escolas aqui. E o marketing direto você é confrontado, na verdade não é confrontado, você é atraído por um anúncio interessante, uma mensagem interessante, pode ser por uma história, pode ser já um conteúdo de oferta, e no final você toma uma decisão, que é comprar o produto. Antigamente, entre a década de 70 e a década de 90, os copywriters faziam o seguinte, eles escreviam as chamadas cartas de vendas, que eram conteúdos impressos, escritos. Eu cheguei a pegar um pouco disso, tá? Não sou tão velho, mas eu lembro da minha infância, da minha mãe recebendo cartas de vendas pelos correios. Uhum. E ali tinha uma mensagem interessante, de repente, batendo numa dor, numa necessidade que você tem, sei lá, você gostaria de emagrecer. Aí você recebia uma carta de alguém dizendo para você que tem um método que vai facilitar a sua dieta, por exemplo. E no final tinha uma oferta e um canhotinho. Você tinha que preencher aquele canhotinho, com nome, endereço e etc., e enviar para o endereço que estava ali naquela carta, né, com um cheque, o valor do produto, enviava para a empresa mandava o produto para você. Então você tomava uma decisão de compra com base nisso. Hoje, a gente toma decisões de compra o tempo inteiro. Você entra no Mercado Livre, você compra um produto. Você entra na Amazon, você compra um produto. No Facebook, você está, né? Não sei se você utiliza o Facebook ainda. Eu uso até hoje. Eu tenho alma de velho, né? Eu uso. Facebook tá a galera da antiga lá. Eu adoro o Facebook, inclusive. Eu acho que é a melhor rede social que já foi criada. Você está no Facebook, no Instagram, no TikTok e de repente tem uma chamada para ação para você conhecer um produto e você acaba comprando o produto sem querer. Ou seja, o copyright ele já está na vida das pessoas e elas não percebem. Mas a gente pode falar de uma forma mais abrangente. Não necessariamente é anúncio. Se você quiser convencer o seu filho, por exemplo, a comer fruta, e eu faço isso, você utiliza os mesmos recursos que a gente utiliza numa propaganda ou, né, sei lá, numa mensagem de marketing direto. Por exemplo, o meu filho Benício, que tem 4 anos, ele não gosta muito de comer fruta. Esse ano, eu decidi convencê-lo, através dos gatilhos mentais ali, Caramba, a comer pera. E ele ficou fascinado em pera. Deu certo? Deu certo. Como que você fez isso? Cara, na verdade, eu comecei a falar dos benefícios de comer pera pra ele. Comecei a falar que ele ia ficar forte, mais saudável. Caramba, e é uma técnica de copy. É uma técnica de copy. Tá no livro, inclusive. Nos livros, né? É porque, cara, o copywriter, o que ele faz? Ele desenha um cenário positivo na sua cabeça para fazer você tomar uma decisão de compra. Algumas pessoas podem olhar para isso e falar assim, os caras são manipuladores. Bom, é mais ou menos isso. Na verdade, a gente utiliza como matéria-prima a persuasão. Né? É uma palavra que eu gosto muito. Antes que você torça o nariz, de repente você tem aquela vibe negativa, não, o vendedor, persuasor, o cara que vai me persuadir. Não, a persuasão está em tudo. O canal que você segue no YouTube, você só segue porque alguém usou uma técnica de persuasão para te fazer gostar daquele conteúdo. Os cortes que aparecem para você, seja de podcast ou de outra coisa, no Instagram, no TikTok, etc., você só assiste porque durante os primeiros 3 segundos alguém chamou a sua atenção. Nós, copywriters, sabemos como fazer isso. Ou seja, qualquer comunicação, seja escrita, seja falada, seja gravada, seja ao vivo, né? Eu já usei copyright em palestras, em reuniões de negócios, para apresentar uma ideia para o meu chefe, para pedir aumento. Eu já usei para tudo. Tem gente que usa o copy para conseguir passar na entrevista de emprego. Porque, eu já vi. Inclusive, já tem técnicas. Você trabalhou numa empresa que era... Sim, eu trabalhava numa empresa de RH quando eu comecei. E era nítido que quando você usava alguma técnica de copyright com consciência, isso dava certo. Por exemplo, às vezes a roupa que você está vestindo, o jeito que você fala, a apresentação que você faz, tudo isso dá para usar copy. Mas, cara, eu queria tirar uma dúvida com você. Claro. Você começou falando dos copywriters antigos, né? A gente já sabe, nós somos copywriters, mas você falou que antigamente era feito com cartas de vendas. Eles escreviam cartas mesmo, né? Sim, sim. Colocavam numa embalagenzinha e entregavam nas casas. Sim. A pergunta é, o copywriter, o cara que escreveu, ele ganhava dinheiro? Ganhava. Uma noção, pessoal, porque assim, quando eu comecei, você vai entender isso. Quando eu comecei, eu fui ler o seu livro, né? Eu li o seu livro, falei, caramba, vou começar no copy, vou ser um copywriter. Mas eu não tinha noção de que dava para ganhar dinheiro, por quê? Na minha cabeça, a vida toda, eu aprendi que profissão era assim. Você começa ganhando 1.500, com um salário de estagiário, depois você ganha 3.000 reais, você ganha 5.000, quando você tiver estudado 10 anos. Se você tiver uma profissão muito importante, advogado, um médico, isso na minha cabeça, você ia ganhar 10.000 reais.
Só que qual que era um resultado de um copywriter? Isso no século passado e depois fala de hoje. Tá bom. Cara, olha só, o primeiro copywriter da história, né? O cara que trabalhou em tempo integral como copywriter é um cara chamado John Emery Powers. Você conhece a história que você leu o livro, tá ali, conheço. Sou né? fã Cara, dele, final do século XIX, o John Emery Powers já trabalhava como copywriter. Então, para quem acha que isso é uma profissão nova que surgiu na internet, não é. Na verdade, o século XIX nos Estados Unidos já se falava em copyright. Agências de propaganda, de jornalismo já usavam esse termo. E você dizendo aí que o copy vai acabar. Como é que vai acabar? Não Ó, vai acabar. Abrindo um parêntese aqui, né? O John Carlton, que é uma lenda viva do copywriting, ele diz que copyright não mudou. Desde que as pessoas aprenderam a escrever e a vender, o copywriting é utilizado. E isso sempre vai ser usado. Pode ser por meio da inteligência artificial que está na moda hoje. Sei lá, os robôs podem escrever copy para você. Hoje isso já é possível, mas o copy sempre vai existir. Mas voltando ali, John Emery Powers, final do século XIX, ele era um vendedor de máquinas de costura. E ele era um bom vendedor. Ele batia metas de vendas ali. Ele ia de porta em porta. Isso aí. Vendia ali para as donas de casa. Um dia ele teve a ideia de escrever um anúncio impresso para vender as máquinas de costura. E deu tanto certo que a empresa que ele trabalhava teve que produzir mais máquinas de costura do que conseguia dar conta. Tiveram que botar ali em lista de espera. Então ele descobriu o poder do copywriting dessa forma. Ele falou assim, cara, se eu com um anúncio conseguir fazer isso, imagina se eu fizer vários anúncios. E aí ele começou a oferecer esse serviço para outras empresas. Para se ter ideia, no começo do século XX, ele já ganhava $100 por dia como copywriter. Tá na história isso, tá? Isso aqui não é historinha, é fato verídico. Tá ali, se você pesquisar John Emery Powers... Naquela época, $100 era muito. Era muito dinheiro. Hoje já é, né? Um dinheiro razoável. Imagina... Começo do século XX, você ganhando $100 por dia. E ele era disputado, ele era requisitado e bem pago, né? Que é a proposta da nossa mentoria, inclusive, né? Ele era requisitado, então as empresas pagavam para ele produzir. Então, cara, desde sempre, o copyright sempre teve o poder de fazer muito dinheiro. Por quê? Se você aprende a persuadir e levar pessoas a uma tomada de decisão, e você faz isso de maneira intencional, aliás, intencionalidade é uma palavra que eu adoro, né? Sempre falo isso. Você consegue vender qualquer coisa. Aliás, é um tópico do nosso podcast aqui, a gente vai falar se dá para vender qualquer coisa com copyright. Mas, por exemplo, a pessoa tem um interesse, você tem um produto ou um serviço que é do interesse dela, você vai usar os melhores recursos para fazer com que ela tome a decisão de compra. Isso não tira o poder de decisão dela, é importante. Por que a persuasão ela é diferente da manipulação? Porque a manipulação, a pessoa toma uma decisão sem saber. Ela meio que age no subconsciente. A persuasão, não. O poder continua na mão do consumidor. Só que a diferença é que você usa os melhores recursos para chamar a atenção dela e ela fala assim, cara, eu quero isso agora, o produto ou serviço. A persuasão ela vem muito da retórica, né? A retórica aristotélica. E Aristóteles dizia que a retórica ela tem como base pegar as crenças das pessoas e, com base nas próprias crenças, fazer uma argumentação que leve a ela acreditar em algo, a tomar uma decisão. Então, o copy seria algo semelhante. Sim, aliás, cara, a gente costuma dizer que o copy não cria demanda, o copywriter não cria demanda, ele identifica demandas existentes. Então, assim, para quem acha que o copywriting, a publicidade, o marketing, ele é responsável por criar demandas, pode até ser em alguma medida, mas, num geral, você identifica demandas já existentes. Então, cara, a pessoa que quer emagrecer, às vezes, ela quer fazer por estética. Para de repente ter um romance, né? A pessoa tá com dificuldade de chamar a atenção. Mas ele quer ficar no shape. Então, ela já tem uma demanda. Aí alguém vai criar um produto para resolver aquele problema dela ou aquele desejo. Isso é basicamente o que a gente faz dentro do copywriting, que tem uma ligação total com o marketing. Mas eu quero voltar naquele ponto lá da grana, para deixar claro, porque isso foi muito impactante para mim. Quando eu descobri no início da minha carreira que dava para ganhar um dinheiro bom, né, que você vai dizer quanto, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, Sim. porque um copy não precisa necessariamente de uma faculdade. É um sistema diferente de tudo que eu aprendi desde criança. Então vamos lá. Você falou que John Emery Powers ele chegou a ganhar $100 por dia. No começo do século XX, mais de 100 anos atrás. Tem outros casos de copyrights que ganharam bem? Tem, cara, tem. Ó, vamos dar um salto na história aí. A gente chega em 1971 com um cara chamado Gary Halbert, que eu sou um fã incondicional, né? Esse é Então, um o Gary gênio. Halbert, ele
já tinha uma predisposição para ser vendedor também. A maioria dos copywriters vem da escola de vendas. Inclusive, eu fui vendedor direto. Mas se você não é vendedor, não tem problema. Você pode aprender as mesmas técnicas. De repente, você gosta de escrever, que sempre foi a minha paixão também. Em 1971, o Gary Halbert estava quebrado. Um americano também. E aí, cara, ele teve uma ideia maluca. Ele ficou tentando arrumar maneira de ganhar dinheiro, até porque ele precisava pagar a hipoteca da casa, ele estava a ponto de perder, ele tinha 3 filhos, né? Aquela responsabilidade do pai de família estava batendo ali na porta, e ele falou assim, cara, preciso resolver minha vida. Então ele teve a ideia de vender um produto, e um produto bem exótico, cara. Na verdade, ele percebeu que muitas famílias tradicionais dos Estados Unidos tinham um brasão de armas. Ou seja, a família, há 200, 300 anos atrás... um quadro com aquele brasão da família. Isso, é um brasão da família, como se fosse o logo da família. Por exemplo, meu sobrenome é Macedo, né? Existe um brasão da família Macedo de Portugal, né? A origem do meu nome é de Portugal. Tem lá um brasão, se você buscar na internet, brasão da família Macedo, tem ali. Então, Gary Halbert descobriu que aquele poderia ser um produto emocional. Então, ele deu um jeito, na época não tinha internet, ele deu um jeito de descobrir quais eram os brasões, imprimiu aquilo ali e começou a oferecer para as famílias. Então, ele escreveu uma carta de vendas, assinada pela esposa dele, né, que era Nancy Halbert, uma carta de 302 palavras. E ele mandava por endereço... bem curtinho. Então, tem gente que acha, só o textão que vende? Não, cara. Às vezes, uma frase você consegue vender com copy, né? Ele escreveu ali aquela comunicação e enviava para o endereço físico das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem como exemplo a família McDonald. Aí, cara, senhor McDonald, você sabia que a sua família tinha um brasão de armas, etc. E contava uma história e oferecia esse produto para as pessoas. Cara, deu tanto certo que ele se tornou milionário com essa primeira carta de vendas que ele escreveu. Por quê? Porque ele vendeu para todas as famílias tradicionais dos Estados Unidos e muitas delas compraram, né? E era um produto relativamente barato, um produto que a gente chama de low ticket. Você está procurando um livro porque tem aí, né? Tem aqui a carta de vendas. Inclusive, cara, isso deu início à lenda, né? O Gary Halbert se tornou uma lenda. Ele não só se tornou muito rico, como ele era muito requisitado pelas empresas. As empresas, às vezes, pagavam, tá logo na segunda sessão aí, pagavam muito dinheiro para ele escrever comunicações para essas empresas. Então, assim, em 1971, a gente tem um cara mudando a própria vida porque aprendeu o copywriting, né? E ele dominou isso como ninguém. Cara, ao longo do tempo, muitos copywriters também descobriram isso. Na era da internet, quando eu comecei no mercado digital, que é o mercado que eu atuo até hoje, ali para 2012, 2013, já tinha caras que já tinham descoberto o poder do copywriting, né? Você não achou? Não tem problema, a gente bate uma ideia que depois a gente acha. Sei lá, 2012, 2013, já tinha caras que descobriram, a partir do mercado americano, que o copyright era muito poderoso. Então a gente tem Conrado Adolfo, meu amigo Rafael Bertoni, né, que foi o primeiro cara que falou assim, eu sou copywriter, né? A gente tem ali o Pedro Quintanilha, o Érico Rocha, esses caras do internet marketing antigo já conheciam o copyright, sendo que o termo ele já era usado nas agências de publicidade. Sim. A única diferença é que o marketing direto nunca foi muito popular no Brasil, porque o brasileiro ele tem uma certa resistência com vendas. Não tanto hoje, porque a internet quebrou essa barreira. Mudou bastante o contexto. Mas década de 70, 80, 90, não era muito popular. Uma pessoa ou outra só que dominava o copywriting ali, usando para técnicas de vendas. Mas a publicidade tradicional, ou seja, a publicidade voltada para o soft venda, né? a venda branding, soft, a né? marca. Isso aí. Já era utilizado. Então, por exemplo, como que começou a minha história? Já vamos entrar no próximo tópico aí, depois a gente volta nesse lance do dinheiro. Cara, eu lembro que eu tinha 10, 11, 12 anos, eu ficava no sofá assistindo televisão com a minha família. A internet ainda não tinha chegado no pedaço, eu venho de uma periferia, né? E aí a gente ficava assistindo ali o Jornal da Noite, né? O Jornal Nacional, a novela, minha mãe era muito noveleira, e eu lembro que nos comerciais, né, nos intervalos, apareciam os comerciais de cerveja. Então eu lembro, por exemplo, cara, de um comercial que tinha uma tartaruga fazendo embaixadinha, se eu não me engano, da Brahma, que era um caminhão passando numa estrada deserta. Caramba. A tartaruga com muita sede, estava muito calor, e cai uma latinha do caminhão. Ela pega, bebe e depois fica fazendo embaixadinha com a latinha. Eu acho que era um negócio assim, cara, aquilo me chamava atenção. Era um storytelling ferrado, sabe? Eu lembro de uma outra também, de comercial de cerveja. As empresas de cerveja disputavam muito, né? Ali pelo horário nobre da TV. Tinha um que o cara tava jogando bola ou brincando na praia e aparecia um caranguejo e rebolava pra ele. Era um comercial de cerveja também. Eu ficava fascinado e falava assim, cara, se eu não virar desenhista ou músico, que eu sempre tinha envolvido com arte... Sempre gostou desse lado mais artístico, né? Eu vou virar publicitário, porque eu quero escrever esses roteiros.
Mal sabia que anos depois eu viraria copywriter, que é a mesma coisa que um redator publicitário, só que muito mais voltado para essa escola do marketing direto. Que é mais eu falei. fazer venda, né? Isso aí. Então, assim, o primeiro embrião do copywriting foi plantado no meu coração, assim, vendo os comerciais de TV, né? E você, como que você chegou no copyright, Pedro? Cara, isso é uma história muito curiosa. Inclusive, antes de contar isso aí, eu quero deixar algo claro para as pessoas. Porque tem muito aluno, muitas pessoas que falam, o redator, né, o redator publicitário é a mesma coisa do copyright. Sim, nos Estados Unidos, inclusive, as pessoas dizem que é a mesma coisa, né? Uhum. Só que tem uma certa diferença. Vou tentar explicar mais ou menos. O marketing de branding, né, o marketing voltado para a marca, ele funciona assim. Ele é um anúncio que tem o objetivo de ficar na sua cabeça. Para você ficar no top of mind, né? Acho que esse é o conceito. Sim. Tem que ficar na sua cabeça para quê? Quando você chegar lá no mercado, você lembre da Coca-Cola e prefira a Coca-Cola ao invés da Pepsi. Isso é branding. Isso é branding, né? Então, assim, os anúncios de branding, de marca, eles querem persuadir você, mas para ficar na sua cabeça, não para você tomar uma decisão imediata, para você ir lá ligar e pedir um fardo de Coca-Cola na hora. Uhum. Não é assim. A escola de marketing de resposta direta é uma resposta imediata. Então, são anúncios escritos onde você toma a decisão na hora. Eu descobri a escola de marketing de resposta direta com aqueles da Shoptime. Sim, sim, na aquele televisão, lá, sim. ligue agora pra não sei o Isso que, pra aí. você ter a air fry, não sei o que, bababá. As pessoas compravam, E cara. as pessoas, eu conheci alguém que trabalhou lá, Uhum. e eles diziam que depois do comercial era uma enxurrada de ligação. Você vê que funcionava. Então, eles ligavam e falavam, daqui a pouco eu te atendo, não sei o que, já anotava e ia para a próxima ligação. Ficava o resto do dia retornando as ligações de tantas pessoas que queriam comprar por causa daqueles anúncios da Shoptime. Eu não lembro o nome certinho. Mas, vê, tem uma diferença. Então, o copywriter, né, do marketing de resposta direta é aquele que escreve para que você tome uma decisão imediata. Por exemplo, os anúncios do YouTube. Você quer que a pessoa saia daquele vídeo que você estava querendo assistir Sim. e vá ver um vídeo, vá ler uma página de venda, que foi escrita também por um copyright. Mas, afinal, como é que eu entrei nessa história? Sim, quero saber, vamos lá. Na verdade, eu já sei, né? Você A galera sabe, quer saber. Vou contar pra vocês, ó. Se liga. É muito curioso porque minha vida, ela vive capotando, né? É uma história muito aleatória, cara. Eu era agricultor. Eu vim de uma família pobre, né? Lá de São Paulo, do interior de São Paulo. Minha vida toda eu fui agricultor. Então, eu trabalhava na roça. E lá eu plantava cebolinha, plantava couve. Eu tinha uma plantação de hortelã, cara. Plantava hortelã, então era muito doido. Seu pai era coveiro, que ele plantava couve. Era coveiro, que ele plantava couve. Uma vez perguntaram isso na escola. Qual a profissão do seu pai? O coveiro. Ele planta couve. Então, assim, eu era agricultor. Trabalhava na roça mesmo. Só que eu sempre tive um desejo de estudar. E aí eu comecei a estudar filosofia. Então, olha que coisa aleatória. Comecei a ler literatura, estudar filosofia. E certo dia eu decidi que eu queria ser um filósofo. Então, eu trabalhava na roça, dava um intervalo, eu sempre levava meus livros e eu ia ler. Os vizinhos olhavam e falavam, caramba, esse cara é louco, tá trabalhando com a mão toda suja e com um livro na mão. Era muito curioso isso, mas eu queria ser diferente. Porque as escolas pelas quais eu passei não eram boas escolas, assim, não era de um nível alto, entende? Então, eu queria me autoeducar. Até que eu decidi que eu queria passar na USP. Inclusive, nesse tempo, né, eu tive um encontro tão profundo com a verdade que eu quis ser padre. Eu entrei pro seminário porque eu achava que, sendo padre, eu ia ser um intelectual melhor. Só que aí eu vi que existe outra parada, que é a parada da vocação. Eu não tinha vocação pro sacerdócio, mas eu tinha talvez uma vocação para a vida intelectual. Sim. Falei, vou estudar. Terminei o ano no seminário e saí. No final de 2018 eu saí, eu tinha 18 anos. E aí passei o ano de 2019, voltei pra roça, passei o ano inteiro estudando. Falei, vou ser um filósofo, vou passar em alguma universidade. Ninguém acreditava que eu ia passar em alguma universidade, nem eu mesmo, porque eu não tive uma boa educação. Mas tinha força de vontade, né? E decidi fazer a prova do Enem, FUVEST, e eu passei, cara. Eu passei na USP, eu passei na Universidade Federal de São Paulo, passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em primeiro na PUC. E eu escolhi a USP, fui estudar filosofia lá, eu quis estudar filosofia. Só que, olha só, esse era o meu sonho.
Eu realmente queria. Em 2020, passei na USP, comecei a estudar lá, só que veio a doença dita pandêmica, como diz um amigo meu, né? Veio a época da pandemia Uhum. e eu não... E eu fiquei meio desesperado, porque eu me mantinha na faculdade com dinheiro da roça. Uhum. Sei que algumas pessoas vão falar, mas não tem as verbas que ajuda, mas precisava de algumas documentações que eu não consegui. Uhum. Então eu não consegui receber ajuda do governo porque eu não tinha as documentações. Eu não tinha nem endereço na roça. Que lá era coisa de reforma agrária, etc. Uhum. Veio a pandemia, eu quero deixar claro aqui, eu quebrei. Porque o povo não ia para as ruas. Se o povo não ia para as ruas, eu não conseguia vender verduras. Então eu joguei a plantação inteira fora, que ia me manter pelos próximos 3 meses. Foi aí que eu entrei em desespero. Eu tinha um curso técnico em administração, um currículo até que bom. Mandei currículo no estado de São Paulo inteiro. Eu não consegui nenhuma proposta de trabalho. Eu fui chamado uma vez para fazer uma entrevista, a moça disse que ia me ligar, eu tô esperando essa ligação até hoje. A mulher não Agora me não ligou. liga, não precisa ligar mais, não. Pô, mano, a mulher não me ligou, cara. Que tristeza, não tem problema não. Mas aí, eu quebrado, sem grana, eu preciso de algum trabalho que eu possa fazer de casa, porque não dava pra ir pras ruas. E o segundo caso de Covid no estado de São Paulo foi na minha faculdade, na sala ao lado da minha. O cara estudava com a gente. Puta merda. Então, foi muito pesado. E aí eu vi no Facebook, porque eu uso Facebook, teve um carinha, Paulo, que ele postou uma foto com uns livros assim, sabe? Eu falei, caramba, o que esse cara faz? Eu mandei mensagem no Facebook. Um senhorzinho, né? Um senhorzinho, um tiozinho. Aham. Bem idoso. Sei. Mandei mensagem pro cara, falei, cara, você disse que ganha dinheiro escrevendo, tem gente que paga por texto. Na minha cabeça não entrava isso. Falei, pô, mano, o cara escreve texto e ganha dinheiro. Caiu no meu copy. Pois é, aí eu fui perguntar, como é que é aí que funciona isso? Aí ele falou, me segue no Instagram. Eu, que isso? É um aplicativo, baixa aí. Eu baixei o Instagram em 2020, mais ou menos. O cara era roceiro mesmo, não sabia nem o que era Instagram. Não tinha não, cara. Eu já te contei que eu só baixei o TikTok porque minha avó usava. Sim, você falou. Minha avó usava E TikTok. ganha dinheiro, não. né? Ela tinha dinheiro no Kawaii, cara. Você vê, nunca fui muito fã dessas coisas. Aí baixei um Instagram, segui o nome do carinha, você deve saber, é Paulo Macedo. Né? Tava lá. Conheço não sei quem é não. Eu baixei o Instagram e comecei a seguir você. E aí você falou, compra o livro vermelho. Cara, foi milagroso. Lembrando, eu tinha um currículo até que bom. Uhum. E eu mandei currículo no estado de São Paulo inteiro. E eu não consegui vaga. E aí eu comprei esse livro. Eu mal terminei de ler o livro. Esse livro aqui, ó. Eu mal terminei de ler esse livro, eu consegui meu primeiro emprego. Então, por isso que eu vendo, que eu recomendo pros meus amigos, que eu dou esse livro de presente, porque mudou minha vida, de verdade. Então, eu comprei esse livro e eu entendi, cara, que copy era venda. Só que no Brasil eu não entendo, as pessoas não valorizam o vendedor. Acha que vendedor é... Ah, se tudo der errado, eu viro vendedor. Viro vendedor, isso aí. Cara, e quem aprende a vender nunca passa fome. Isso aí. E minha vida inteira, eu era vendedor de verduras. Entende? Eu vendia verduras, eu sabia vender. Eu falei, caramba, é só eu escrever. Eu escrevia textos de filosofia. Entende? Eu aprendi latim para ler os livros em latim no original. Falei, então eu consigo vender com palavras? É só escrever textos? Cara, não é tão simples, porque tem técnicas. Mas as técnicas existem estavam aqui. Estruturas, então, enfim. Exatamente. Então eu comprei o livro e aí eu virei estagiário em uma empresa. Em 3 meses eu virei diretor de marketing da empresa. Eu cuidava do marketing inteiro da empresa. Só que jovem é complicado, né? Eu tive algumas crises de ansiedade por causa da quantidade de trabalho. Eu não sabia lidar com tudo aquilo. Eu comecei a vacilar também, não consegui entregar todas as demandas que eu prometia fazer. Né? Pagando de super-herói, não dei conta. E aí eu entrei em uma crise de ansiedade e você me ligou. Eu tinha comprado uma mentoria sua. Pra você ver como o Macedo se preocupa com os mentorados. Eu tinha entrado em uma mentoria sua, que eu não tinha dinheiro, inclusive. Não tinha dinheiro pra entrar na mentoria. Pegou com seu avô, pelo que eu me lembro, né? Foi. Seu tio, sei lá. Eu pedi ajuda, o meu avô deu metade da grana e o meu tio Tiago deu outra metade. Eu consegui pegar esse dinheiro e comprar a sua mentoria. Eu entrei na sua mentoria e quando eu passei por um momento difícil, você me ligou, você se preocupou comigo. E aí você me deu a dica, Pedro, vai empreender. Sai dessa empresa porque você não tá fazendo bem pra eles e nem pra você.
assuma a responsabilidade e crie a sua empresa, do seu jeito. E aí eu criei, primeiro foi a agência Copymestre, né, com mais alguns amigos, e por fim, depois de tanto tempo, eu criei a agência Big Idea e você se tornou meu sócio. Então eu saí de um leitor para sócio do meu próprio professor. Por isso que ele espalha o evangelho do copywriting. Cara, esse livro não sai, esses 3 livros aqui, eles não saem da minha mesa. Quem me conhece sabe. Eu realmente uso como manual. Toda vez. A gente escreveu copy ontem. Sim. Eu falei, cadê o livro? E você, Foi. como assim? Eu preciso do livro do meu lado. Aí eu falei com ele, eu não uso o livro porque o livro tá na minha cabeça. Então. Ele saiu daqui. Mas, cara, muito legal isso, muito legal. Para quem não conhecia, essa é a história do Pedro, né? Um agricultor. Inclusive, ele continua agricultor, só que agora ele é investidor, cara. Ele investe nas plantações ali. E, aliás, o Pedro já me deu aula, eu dei aula de copy para ele e ele já me deu aula de agricultura, porque eu tenho um rancho, né? Eu adoro plantar, cara. E aí, no começo, né, ele ia lá me dar umas dicas e tal, chegou lá mexer na minha horta, então o cara manja muito do negócio. Olha que legal. No meu caso, cara, eu comecei... a minha história começa em 2010. Eu caindo de paraquedas na área comercial de uma empresa, ou seja, eu fui vendedor direto, de fato, né? Sendo que eu comecei a trabalhar, se eu for contar a minha história aqui, a gente vai passar 2 horas aqui só falando disso. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade para ajudar em casa. Eu venho de uma família também muito pobre, sou um ex-morador de favela do Rio de Janeiro, morei em 2 favelas na Baixada Fluminense. E dos 9 aos 20 anos eu trabalhei com tudo que você imaginar, né? Graças a Deus com nada ilegal. Mas trabalhei como ajudante de pedreiro, que foi a minha primeira profissão, depois ajudante de carpinteiro, trabalhei em comércio, trabalhei como atendente, caixa de supermercado, estoquista, Caramba, que foi a última profissão de fato de carteira assinada, né? Eu tenho meu joelho direito estourado até hoje, porque eu carregava muita caixa pesada, subindo e descendo escada. E aí um dia, cara, eu fui trabalhar como atendente em uma papelaria, alguém disse que eu levava jeito para vender. Eu acreditei naquilo, né? Inclusive é a história de um dos meus livros, o Eu Vendedor. Não vou entrar nos detalhes, senão a gente vai ficar aqui bastante tempo. Mas eu comecei como vendedor, justamente trabalhando numa empresa de comunicação. Primeiro num jornal da minha cidade, eu fazia ali, vendia os espaços publicitários do jornal, e depois eu fui trabalhar numa rádio, né? Não cheguei a ser radialista, mas fiz de tudo sem imaginar, inclusive a produção. Eu trabalhei em produção de rádio, hein? Trabalhava ali editando os anúncios, mas eu fazia parte comercial daquela rádio. Eu ia nos comércios de porta em porta e oferecia um espaço publicitário para eles anunciarem na rádio. Então tinha um cara lá da lojinha de roupa. Era vendedor raiz mesmo. Era vendedor raiz. Botava uma roupa social e ia com uma malinha. Ali era agente publicitário. Só vi isso em filme, cara. Então, fui vendedor direto. E aí, cara, um dia eu fiquei de saco cheio daquilo. Eu gostava de trabalhar naquele meio ali de comunicação, etc. Só que ali era um ambiente limitado para mim. Agradeço ao meu ex-sócio, porque eu me tornei sócio daquela empresa, né, pela oportunidade que ele me deu. Mas eu queria mais, cara. Eu queria ganhar o Brasil. E aí eu fiz faculdade de marketing, entrei para a faculdade. No meu primeiro ano de faculdade eu conheci o marketing digital. E aí eu percebi, cara, a internet é o futuro. Eu morava no interior já do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, mas eu olhava e falei assim, cara, a internet é o futuro, né? E aí eu decidi trabalhar com marketing digital. Isso em que ano? Era 2012 para 2013. Cara, 2012 foi quando eu consegui meu primeiro computador. Tinha nem internet. Seu primeiro computador. Você nem comia terra ainda, né? Não, quando você começou em 2010, eu comia terra, cara. Eu tinha 10 anos de idade. Olha só que interessante. E aí, cara, eu procurei maneiras de trabalhar pela internet. Eu não tinha nem computador em casa, nem internet. Eu era bem raiz mesmo. Eu só usava o computador e a internet da rádio. Né? Como eu já era sócio ali, né? Era o gerente da rádio, eu comecei a chegar mais cedo, né? Antes do horário do expediente, para aprender. Então eu fiquei ali assistindo o vídeo. Eu lembro dos primeiros vídeos do Érico Rocha, cara. Eu lembro, eu entrava no canal dele ali, os vídeos bem antigos, era de antes desse ano, só que eu lembro dos vídeos antigos dele e tal, antes dele se tornar esse gigante que ele se tornou hoje. E aí, cara, eu procurei maneiras de ganhar dinheiro na internet. Comecei como afiliado profissional, criei o meu primeiro site, eu peguei um salário e paguei um cara para fazer um site que não deu certo, era um site em HTML, não era nem WordPress. Um negócio bem... Isso aí eu não sabia, você foi afiliado também. Fui afiliado, não vendi nada. Criei meus primeiros e-books, cara. Fiz infoprodução. O livro É o Vendedor, que hoje saiu pela DVS, né, em 2018, se chamava O Negócio é Vender. Título horrível. E eu tentava vender aquele e-book na internet e ficava produzindo conteúdo. Só que eu não tive nenhum resultado. Um dia, eu comecei a ver aparecendo no meu feed ali na internet as agências de marketing de conteúdo, Content Tools, Rock Content,
resultados digitais, falando muito sobre inbound marketing, marketing de conteúdo. Era o marketing de conteúdo, ele estava no boom do Brasil. Resultados digitais é RD? É RD, que faz o RD Summit, a ferramenta RD Station. Eles foram precursores do inbound marketing, marketing de conteúdo no Brasil. Conheci o meu querido Rafael Reis nessa época. E aí, falava-se muito de redator freelancer. Você trabalhava prestando serviço para essas agências e eles te pagavam ali por pauta, era por texto. A gente precisa de um texto para uma empresa de mecânica. Aí tinha ali o briefing, a gente escrevia e ganhava um dinheirinho no final do mês, era uma plataforma. Eu descobri como fazia isso. Em um final de semana eu dominei todos os tópicos que eu precisava, eu já gostava de escrever, eu já fazia ali rascunhos de anúncios da rádio, né? Mas desde os 15 anos eu sempre tive facilidade para escrita. E aí eu comecei a ganhar os meus primeiros dinheiros na internet. Eu ganhei R$5 pela minha primeira redação. Era uma plataforma freelancer, que eu nem lembro o nome do site. E foi aí que eu entrei para a internet. Ou seja, eu já era copywriter e não sabia. Mas foi em 2017, quando eu já tinha criado uma agência de produção de conteúdo, já tinha crescido, sempre tive cabeça de negócio, sempre quis criar empresa de fato, né? Desde a época da rádio, que foi o meu primeiro empreendimento. Inclusive, deixa eu te cortar rapidinho. Gente, nós estamos batendo nisso. Já faz 1 ou 2 anos que copywriter tem que ter cabeça de empresário. Tem que pensar em negócios. Olha o que o Paulo acabou de falar. Eu já era copywriter e não sabia. Então, ele estava começando no mercado e acabou de dizer, eu já tinha cabeça de empresário. Eu já pensava em negócio. Então, você olha os copywriters hoje que estão ganhando muita grana, todos eles têm empresa. Então, pega essa dica, porque vocês vão ver que vai mudar muito a carreira de vocês. Aliás, o meu primeiro CNPJ, ele foi aberto em 2011. Presta atenção. Eu fui chamado para ser sócio da rádio 1 ano depois, por conta do meu desempenho como vendedor. Eu decidi abrir uma empresa para prestar serviços para a empresa que eu trabalhava. Genial. Gerava nota. E, cara, em 2011, ou seja, eu descobri realmente tudo junto. O que era ser vendedor, o que era ser empreendedor e etc. Aliás, é o CNPJ que eu tenho até hoje. É a Marvin, é a minha empresa, né? Caramba. E aí, cara, eu nunca quebrei de fato, né? Assim, quebrei de já ficar sem dinheiro várias vezes, né? Mas não abri falência nunca, graças a Deus, e pretendo ficar aí por bastante tempo. E aí, cara, o que acontece? Eu pedi lá para sair da rádio e comecei a trabalhar em tempo integral com copyright. Aí, voltando para 2017, eu já tinha uma agência, mas eu tinha muito problema de gestão. Eu sempre gostei muito da parte criativa e da parte comercial. Então, lidar com gente e lidar com a parte de criação, de ter ideias e etc., eu sempre gostei. Né? No tanto que o nome é Big Idea, né? Sempre gostei desse lado mais criativo. Hoje, muitas empresas me chamam, me contratam como consultor ou treinador por conta desse lado criativo, né? Sim. Eu presto consultoria de copy criativo para muitas empresas. Mas eu tinha problema de gestão. E eu tentava, cara, segurar tudo. Eu sei que você já passou por isso também, né? Eu tentava fazer a gestão comercial e etc. Isso é uma loucura, não dá para fazer. Você precisa contar com gente e colocar gente para fazer para você. E aí eu quebrei tudo, né? Exatamente, eu quebrei em 2017, final de 2017. Fiquei realmente, literalmente sem grana. E aí eu procurei um dos meus mentores, que é o Pedro Quintanilha, né? Seu xará, o Pedro. Fui lá até o escritório dele, né? O Pedro foi uma grande chave para mim, a gente morava na mesma cidade. Ele era uma das maiores autoridades do marketing digital na época e continua sendo. Procurei ele, falei com ele, cara, quebrei, o que eu faço? Aí ele me lembrou de um conselho que ele tinha me dado. Paulo, aprende copywriting, de verdade. Não é ficar fazendo postzinho para blog, que era o que eu fazia. Você já é bom nisso. Mas se você dominar o copyright para fazer lançamento, campanha, muitas empresas precisam disso hoje e elas não sabem como fazer. Eu tinha ignorado esse conselho dele porque eu achava que eu não tinha, que eu não precisava, né? Eu tava bem com aquilo que eu estava conquistando. E aí, cara, eu decidi seguir o conselho dele de vez. Eu voltei para casa e comecei a fuçar a internet para aprender de fato o que era copyright. Baixei os materiais gratuitos, acessei blogs, acessei canais do YouTube, comprei livros na Amazon. E foi aí que eu aprendi de fato copyright, escrevi minha primeira carta de vendas para vender um infoproduto chamado Personal Content. Caramba. Que era basicamente ensinar a galera a ganhar dinheiro como redator freelancer. Que era o que eu tinha descoberto como fazer. A experiência que você já tinha. Isso aí. Eu falei, vou te ensinar a ser um produtor de conteúdo. Aí era R$ 29,90 a assinatura. Meu primeiro infoproduto era um programa de assinatura. Ou seja, também fui pioneiro nisso. Foi muito antes da moda da recorrência, né? E aí, cara, eu não tinha dinheiro para pagar um desenvolvedor, eu não entendo nada de desenvolvimento, quer dizer, entendo só o básico ali, mas não sei a prática técnica, né? E aí, cara, eu escrevi a carta de venda, subi no Medium. Para quem não sabe, o Medium é um blog coletivo. Criei um link no PagSeguro e comecei a divulgar nas redes sociais. As pessoas começaram a pagar pela minha ideia. Eu gerei, cara, em poucos dias, R$ 21.752. Eu gravo
esse valor até hoje, porque ele foi um divisor de águas na minha vida. Aí eu saí, aquele dinheiro ali eu consegui pagar o aluguel que estava atrasado. Nossa. Minha funcionária, na época. Bem semelhante à história do Gary Halbert, Sim, né? sim. Que passou por aquela fase difícil, decidiu lançar Cara, Senhor McDonald's. Sim, exatamente. E aí, cara, eu percebi que se eu escrevesse mais cartas e vendesse mais produtos, eu conseguiria ter um rendimento melhor do que eu tinha até então. E foi aí que eu desbravei a profissão de copywriter. Já tinha outros copywriters antes de mim, mas eu fui ali um dos primeiros caras que levantou a bandeira e falei, cara, eu sou copywriter, me contrata que eu vou ajudar a tua empresa a vender mais. E aí eu comecei a oferecer serviço para as empresas e nunca mais parei. Aí me tornei consultor, palestrante, treinador, essa história toda. Cara, uma dúvida sobre isso. Em quanto tempo você escreveu esse livro? Assim, quanto tempo depois? Você começou no copyright? Quanto tempo você... Porque eu conheço você estuda pra caramba. Você é um... Acho que foi até o Marcelo Brajão que disse isso, que você é um dos copywriters que mais estudou, né, sobre copy de fato. Uhum. Quanto tempo você demorou pra lançar esse livro depois? Cara, eu lancei esse livro 2 anos depois dessa situação, sendo que eu já tinha conhecimento em copyright, eu só não aplicava. Uhum. Só que eu não tinha internalizado. O que eu fiz depois do conselho do Pedro foi... Cara, eu usava a copy antes disso como técnicas para facilitar a leitura no blog. Era o que eu fazia. Eu não sabia, de fato, fazer uma oferta, por exemplo. Então eu aperfeiçoei. Eu já tinha 2 anos de estudo de copy e usava dentro do meu trabalho. Mas quando eu, de fato, mergulhei no copy e aprendi o que era fazer uma oferta, você criar um produto que seja vendável e etc., foram mais 2 anos. Então foram 4 anos, eu cito isso no livro, 4 anos de estudo e pesquisa aprofundada, contando com a minha carreira de comunicador desde 2010. Então já tinha muito mais tempo, né? E aí eu escrevi o livro em 3 meses. Cara, Muita gente não sabe. Em 3 meses, durante o ano de no final de 2018. E esse livro era uma apostila, cara. caramba. O meu primeiro treinamento de copyright, porque eu falei assim, agora que eu já tenho um tempo como copywriter, eu vou criar um treinamento. Porque muita gente queria aprender. Aí eu criei um treinamento chamado Copyright em Escrita Poderosa. Foi meu primeiro treinamento, né? Você encontra esse coisa na internet. Já conheci alunos dessa Então, época. E aí eu decidi criar uma apostila pro curso, cara. Entrei no Canva, fiz a capa. Era uma capa semelhante a essa ali, com a foto já da máquina de escrever e tal. Aí eu percebi que aquela apostila tinha ficado boa demais para ser uma mera apostila. Aí eu falei pra galera do curso assim, quem baixou, baixou. Agora não, isso vai virar um livro. Sim. Cheguei pra minha editora na época, ela já tinha publicado 2 livros meus, que era Arte de Escrever para Web e o Vendedor. E falei, cara, eu tenho um livro aqui muito top para oferecer para vocês. É um tema muito bom. Aí eu peguei e aperfeiçoei o livro, né, ao longo desses 3 meses, começando com essa apostila. E eu percebi que não tinha muitos materiais bons no mercado em português. Aí eu falei, esse vai ser o melhor. Cara, e assim, sendo sincero, eu posso falar porque, apesar de ser seu sócio, eu também sou aluno. Sim, né? Então, começou cara, como aluno, né? Então, olha que doideira. Até hoje o mercado ainda ele é um pouco atrasado no nível de copy. Mas a gente tem muita gente boa chegando, né? Sim. A gente tem a DVS, que está lançando outros autores, inclusive lançou o Gustavo Ferreira, que foi meu professor. Tem a H1 Editora, que está fazendo um trabalho excepcional, né? Aliás, a H1 Editora poderia ser nosso patrocinador aqui, né? Pois é. E aí, pessoal? E aí, Simonsen? Patrocina a gente. Temos alguns livros preparando aí, ó. Mas, ó, deixa eu te fazer outra pergunta. Ainda sobre isso, o que dá pra fazer com copyright? Cara, qualquer comunicação falada ou escrita, você pode usar o copyright, tá? Aliás, aqui no livro eu falo sobre isso, né? Cara, catálogo de restaurante. Cara, tem um case muito curioso, a gente vai falar de case aqui, né? Mas tem um case muito curioso. Na época da Segunda Guerra Mundial, não sei se você sabe, mas os britânicos, os ingleses, né? Especificamente, eles são conhecidos por serem frios. Cara, Hitler estava bombardeando a Inglaterra naquela época. E aí, cara, os ingleses, eles são frios, mas eles têm um humor refinado. O que aconteceu? A Alemanha bombardeou muitas cidades na época da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra. E muitos comércios foram afetados por esses bombardeios. Eu lembro de um caso muito interessante, está no livro Humanidade, uma história otimista do homem. Rutger Bregman, o historiador, ele fala sobre isso. E aí, cara, aconteceu que um comerciante que teve a sua loja bombardeada abriu a loja no dia seguinte e botou uma placa na frente escrito: estamos mais abertos que o normal. Caramba, cara. Isso é copyright criativo, velho. Genial. Isso é copyright criativo. Isso é uma big idea, né? Sim, cara, sim. Teve um outro que botou assim: não estamos tão bem. Era algo mais ou menos assim, estou adaptando com as minhas palavras. Não estamos tão bem, mas as nossas bebidas continuam muito boas. Sabe? Entre e compre.
Isso é Acho que era alguma copyright. coisa assim, nossas paredes estão quebradas, mas nossas cervejas estão geladas. Isso algo assim. isso aí. Genial, cara. Então, isso é copyright criativo, cara. Então, qualquer comunicação criativa, de venda, você pode criar com copyright. Então, você tem um restaurante, você pode criar um catálogo criativo. Eu já vi pessoas usando o copywriting para trazer pessoas para a igreja. Sim, cara. Inclusive, os americanos usam muito. Tem cursos específicos para ensinar copyright para pastores. Caramba, cara. Que bacana. Aliás, eu preciso usar isso para trazer mais gente para minha igreja, né? Pois é, né? Pode contar? O quê? Eu tenho uma piada que eu digo sempre assim. Paulo Macedo, ele que coordena a nossa empresa, né? Eu vivo dizendo que o CEO é meu pastor, porque o Paulo tem um trabalho também religioso, tudo mais. Ele não gosta de falar muito isso abertamente, mas ele tem um trabalho religioso dele fora das A câmeras. minha outra faceta. É o outro lado do Paulo Macedo. Beleza, eu vou aproveitar o podcast para falar. Eu sou um ministro anglicano, né? É uma igreja protestante reformada. Na verdade, nós temos uma ligação muito forte com o catolicismo ainda, né? Mas é uma igreja que, durante a reforma protestante, ela se desligou da igreja católica, mas é uma igreja protestante. Então, eu sou ministro. Hoje eu sou um ministro leigo, na verdade, estou estudando, fazendo teologia. Pra mim, você é pastor. Cara. Não adianta. Pra mim, eu pastorei. o CEO é meu pastor e acabou. Então, assim, cara, na verdade, o copyright ele pode ser usado. E tem muita gente que fala assim, cara, mas isso é manipulação. A gente falou, é persuasão. Tem um case muito interessante que eu gostaria de contar, que é uma história até pessoal minha, já que a gente entrou nesse âmbito. O meu filho mais velho, ele não é meu filho biológico. Uhum. É filho porque, cara, eu não gosto desse negócio, filho adotivo. Não, é meu filho. Só que, cara, ele veio de uma outra família e a gente passou por um processo muito complicado para tê-lo na nossa família. Né? Hoje, ele faz parte, né? Inclusive legalmente, ele é o nosso filho. Mas na época a gente estava disputando, né, com uma outra família que era a família biológica dele e que, na verdade, só maltratava ele. Sentia muitos problemas. Muitos problemas e etc. E aconteceu que o conselheiro tutelar e o pessoal que estava envolvido no caso, eles estavam contra a gente. Né? Eles queriam favorecer a outra família que, na verdade, tinha um histórico terrível. Né? Ele era uma criança realmente que sofria muito. E aí, cara, o que aconteceu? Eu decidi enviar uma mensagem, né, no privado para o conselheiro tutelar na época, mostrando para ele que nós éramos a melhor família para acolher o nosso filho. Né? Uhum. E aí, cara, eu usei copywriting. E aí ele percebeu que, na verdade, ele estava jogando no time errado. E ele falou assim, cara, agora eu consegui entender que eu preciso estar do lado de vocês, porque estar do lado de vocês é estar do lado da criança. Então eu usei... Porque foi baseado na verdade. Sim, foi baseado na verdade, que, aliás, é uma das minhas bandeiras, está no meu livro ali. Uma estratégia baseada na verdade é sempre uma estratégia poderosa. O copywriting, ele pode mentir se ele quiser, mas eu não gosto desse estilo de copy. Eu gosto de pegar um produto, entender que ele é realmente um produto bom, e eu não vendo, não faço copy para produto nenhum que eu não acredito, você sabe disso. Esse é o nosso lema, a gente não vende aquilo que a gente não acredita. E o que eu faço com o copywriting eu pego a verdade e torno a verdade fascinante para as pessoas. Era o que Jesus fazia. Nós só acreditamos no evangelho hoje, muita gente já acredita no evangelho, por quê? Jesus, ele era um bom storyteller. Chesterton falava o seguinte, eu não consigo mais olhar para uma andorinha, um lírio do campo, sem lembrar de um cara que viveu há 2000 anos atrás lá na Judéia. Nossa, genial. Então, cara, isso você pegar, você tem uma mensagem, você tem uma verdade e você oferece para as pessoas. Então, por isso que eu só vendo produtos que sejam realmente bons e que ajudem pessoas, né? Então, dá para fazer qualquer coisa com copywriting, desde que haja uma demanda para isso, tá? Você não vai criar um produto mirabolante que as pessoas não querem comprar, porque não adianta. Você vai usar as melhores técnicas de copy e você não vai vender. Não, certo. Eu sei que você vai falar de case mais, mas, hoje o copywriting virou uma profissão. Né? Você já tem vários alunos, mais de 30 mil pessoas compraram os livros, mais de 100 mil, se eu não me engano, né? Uhum. Então, assim, você criou uma geração de copywriters no Brasil. Sim. A gente não sabe, ainda mais os copywriters que estão chegando agora, mas talvez os seus professores são alunos do Paulo Macedo. Muitos. Uma geração inteira de copywriters, de profissionais, foram formadas por você direta ou indiretamente. Mas, vamos entrar um pouco nessa questão da carreira, porque eu quero deixar claro. Você pode ser um copywriter. E você que é um copywriter júnior ou iniciante, dá realmente para crescer nessa profissão. E eu quero deixar claro isso para você. Você pode crescer.
tem como ganhar dinheiro. Eu vivo exclusivamente de copywriting desde que eu comprei esse livro. Cara, eu não parei. É impressionante. Até conversei com a minha mãe há pouco tempo, que teve muitos momentos difíceis, por falta de gestão, por falta de experiência, mas eu nunca fiquei sem dinheiro desde que eu entrei no copywriting. Eu nunca fiquei também não. nunca fiquei sem cliente, sabe? Já teve um momento de eu me desesperar, falar, caramba, a grana tá acabando e do nada, pum, 3 clientes. E os clientes pagam bem, né? Então, assim, de uma vez, sabe? Então eu nunca fiquei sem grana, mas eu quero saber, quanto ganha um copywriter? Cara, isso depende muito do nível do copywriting, do posicionamento dele, das oportunidades que ele aprende e etc. Aliás, cara, por que o copywriter não fica sem dinheiro? Vou até falar olhando para a câmera aqui, tá? Por que o copywriter não fica sem dinheiro, você pode se perguntar? Porque toda empresa precisa vender. E toda empresa precisa se comunicar para vender os seus serviços ou produtos. E ninguém melhor do que o copywriter para fazer essa comunicação. As empresas que entendem isso, elas ficam loucas atrás de um bom copywriter. Se você for hoje e colocar assim, vaga de copywriter, você vai ver várias empresas contratando. Copywriter júnior, copywriter pleno, copywriter sênior. Por quê? As empresas estão percebendo que o copywriter ele é o melhor vendedor que você pode ter. Para você ter uma ideia, para você de repente fazer um determinado número de vendas numa empresa, você precisa de uma equipe de 20 vendedores. Mas um copywriter com uma carta de vendas consegue fazer o trabalho desses 20 vendedores 24 horas por dia, porque um site não sai do ar, a não ser que você não pague a hospedagem ou domínio, né? Então, cara, olha só o trabalho do copywriter. Aliás, a primeira carta de vendas que eu usei para escrever, para vender o meu serviço como copywriter era esse. Imagine um vendedor trabalhando 24 horas por dia, 7 dias da semana para o seu negócio. Ele não dorme, ele não pede férias, ele não tira férias, ele não pede seguro-desemprego. Caramba. É isso que uma página de vendas pode fazer por você. Genial. Né? Mas, cara, eu conheço copywriters que ganham R$1.500, R$2.500, R$4.000, R$5.000, e eu conheço copywriters que ganham R$100.000 por projeto. Eu tenho um amigo, o Sandro Sanz, você conhece, que cobrou por uma consultoria, o ano passado, R$1.000.000. Caramba. E ele é copywriter. Você pode achar que é muito surreal, por quê? Cara, mais de 70% da população ganha R$2.000, R$2.500 no máximo. 1% da população passa de 15, 16, acho que 17 mil. Inclusive, acho que no próximo podcast a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre remuneração. Então, depende muito do tipo de trabalho que você pega, tá? E do nível que você está hoje. Então, assim, você pode ganhar, sei lá, de R$500 a R$1.000.000. Sim. Todo milionário da internet usa copywriting. Pensa num aí. Vou citar os nomes. Pablo Marçal. O cara é um dos maiores copywriters do Brasil hoje. Você pode gostar ou não gostar dele, você pode achar que ele fala baboseira, mas ele é copywriter. Os vídeos que você vê dele, ele tá usando copy o tempo inteiro com você. O tempo inteiro. Espero que ele não me processe. Vou contar outro. Cara, Thiago Nigro. Thiago Primo Nigro. Rico. Cara, inclusive, eu lancei ele, né? Eu lancei 2 produtos dele. Cara, o Thiago Nigro é um baita copywriter. Inclusive, eu conheço poucos especialistas no Brasil que usam tão bem um teleprompter como ele. Você lançou ele, né? Sim, lancei. Como é que foi a experiência? Cara, foi muito boa. Rapidinho. Assim, foi meio traumatizante, porque o Grupo Primo estava passando por um processo muito difícil na época, né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque eu aprendi muito. Tá? O Nigro, assim, eu sei que a figura, quando ela se torna uma figura de influência, tem muita gente que gosta, que fala mal, etc., mas ele é um cara que vive a verdade, tá? Então eu admiro muito isso nele. Então, o brasileiro ele tem um certo receio com dinheiro. Então, como ele fala muito de dinheiro, tem gente que acha que ele é um charlatão, mas não é. O cara realmente vive a verdade. E, cara, eu aprendi muito trabalhando com ele. Aprendi muito. E aí, poderia citar outros caras, né? Flávio Augusto da Silva, para mim, é um dos maiores copywriters do mundo. O cara ficou bilionário usando o que a gente usa no copy. Aproveitando que você tá contando esses casos aí, Sim. me conta um case interessante de copy. Cara, Em geral, pode ser seu, pode ser outro. Cara, vamos falar de um dos cases que eu gostei muito de ter feito, né? Em 2020, eu fui contratado pela Citadel Editora para lançar um livro do Napoleão Hill, que inclusive eu sou fã. Né? Eu também. Eu sempre fui leitor do Napoleão Hill, e o livro era Mais Esperto que o Diabo. Então, eles me contrataram para fazer o copy, que inclusive tem um prefácio do Thiago Nigro. E, cara, eu escrevi o copy, a gente fez o lançamento, e o livro vendeu 234 mil exemplares. Caramba, e sem faturamento chega o quê? Cara, o livro era R$25, sei lá, uns 6, 7 milhões, alguma coisa assim. 6, 7 milhões? Numa campanha. Milhões. E por causa de um texto.
Uma página de vendas e uma campanha de anúncios. E o livro se tornou o best-seller número 1 do Brasil, né, naquele ano, ultrapassando 12 mil títulos que foram lançados. E no ano seguinte também ficou em primeiro lugar. Peraí, deixa eu dar um contexto rapidinho. Pra ficar claro pra você, eu sei que às vezes fica difícil de entender. Como é que o cara escreveu um texto e fez 6 milhões de reais? Funciona assim. Ele escreve a carta de vendas, é que a gente chama de carta de vendas. Mas é um copy, é uma página. Antigamente era cartas mesmo, mas hoje não. Hoje é um site. Tem um site ali, uma página na internet que tem um texto. Nesse texto, ele é cheio de persuasão. Ele é escrito para convencer o leitor a querer comprar. Então você vai se envolvendo e etc. E em algum momento tem um botão de compra. Só que a pessoa foi tão bem convencida que ela clica e compra direto, sem encher o saco. Antes de chegar nessa página, tem os anúncios, e são vários, né? Sim, são vários. O Thiago Nigro era mais de 200 anúncios, né? Então, são vários anúncios tentando abordagens diferentes para tentar convencer a pessoa, chamar a atenção dela e levar ela para a página. Então, é isso. Faz o anúncio, do anúncio a pessoa vai para essa página de vendas, que nós chamamos de carta de vendas, e aí ela compra. Só que isso roda de modo automático. Aí entra também o trabalho do gestor de tráfego. Trafegou com Tráfego, não é tráfico não, gente, por favor. Não, é. O gestor de tráfego é aquele cara que faz os anúncios chegarem até o público certo na hora certa. Então esse é o esquema. Faz um anúncio, vai para uma página de vendas e o Paulo Macedo, né, que estava contando, você escreveu a copy dessa página de vendas. Que foi usado na campanha. Usada na campanha e gerou tudo isso. Eu lembro da headline. O que você faria se fosse mais esperto que o diabo? Cara, eu estudo essa copy. Então, aí é uma coisa interessante. A gente tem mais de 200 milhões de brasileiros. 234 mil compraram naquele ano. Não é difícil se você tem dinheiro para investir e fazer esses anúncios para fazer as pessoas chegarem. Então, sei lá, é 10%, né? Eu sou ruim de conta. 1%, 200 mil é 1% de 200 milhões? É por isso que eu trabalho com escrita. Então, mas você entendeu a lógica. Agora, vamos supor que você, sei lá, tem uma verba muito menor do que a editora tinha na época. E você queira vender um produto que tenha, sei lá, 2 mil compradores. Você consegue fazer 2 mil vendas diante de uma nação de mais de 200 milhões, se você tem internet, porque essa população hoje tem acesso à internet. Então, para você que acha surreal o copywriter ganhar muito dinheiro, ou outras pessoas que fazem lançamentos, é simplesmente por isso. É uma questão matemática. Você tem um produto, você está divulgando aquele produto para várias pessoas numa vitrine que fica disponível 24 horas por dia. As pessoas estão nas redes sociais consumindo conteúdo, elas se deparam com um anúncio, aquele anúncio chama a atenção dela, elas compram um produto, cara. É simples assim. É uma questão matemática, é uma questão lógica e uma questão de proporção, né? Então, assim, tem muita gente que acha surreal, mas é basicamente assim que acontece. Sim, e é baseado sempre no desejo das pessoas. Sim. As pessoas já queriam aprender aquilo. A gente só mostrou a oportunidade. É um produto barato, né? Eu vou contar um case meu também de copy. Certa vez eu fui contratado, né, a nossa agência. Digo eu, mas, gente, a gente tem uma agência juntos, então esse trabalho nós fazemos juntos. Fui contratado para lançar um curso para residentes em anestesiologia. Então, foi muito específico. Por isso que eu gosto desse case, porque eu disse, isso aqui vai dar errado. Já teve cases que faturaram muito mais, mas esse me chamou a atenção por causa do investimento. Então, veja, era para lançar um curso para residentes em anestesiologia. Então tinha que fazer os anúncios ultra específicos para esse público. E nós fomos contratados em 20 dias antes da data do lançamento oficial. Geralmente para preparar um lançamento é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nós fizemos o lançamento em 20 dias, Paulo. E aí nós tivemos uma semana para captar leads, né, para fazer os anúncios, trazer as pessoas para o lançamento. O pessoal ia participar de uma aula e na aula é que ia fazer a venda. Cara, nós só conseguimos investir em tráfego pago R$ 4.125. Então, investimos em tráfego pago R$ 4.000. Esse é um investimento. É um dinheiro que você põe no Facebook para ele mostrar os anúncios, né, para o público. Investimos isso, R$ 4.125. Só que nós batemos mais de R$ 100 mil no primeiro dia. Então, era um curso ultra específico que eu achava que não ia vender. Então, eu lembro deu uma segurada no investimento. Mas no primeiro dia, batemos R$ 100 mil em vendas.
nos 7 dias de vendas ali, que a gente chama de carrinho aberto, né? A gente fez, se eu não me engano, 200 ou foi 300 mil reais. Sim. Então, assim, foi um case muito interessante, porque foi um nicho ultra específico, o produto era caro e eu achei que não ia vender. Mas tem um outro case, eu posso contar? Pode. Aliás, qual Ó. foi o produto mais caro que você já vendeu? Cara, o produto mais caro... Agora eu vou tocar num assunto interessante. O pessoal fala muito de high ticket, né? Aham. E high ticket tem gente que fala, 5 mil High reais... ticket, pra quem não sabe, é um produto de alto ticket. Ou seja, é um produto de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais e por aí vai. Tem gente que fala que high ticket é um produto de 3 mil, 5 mil, etc. O produto mais caro que eu vendi era ambulância. Eu escrevi carta de vendas para vender ambulância. De uma empresa grande De um amigo meu. De um amigo seu. E assim, quando a gente vendia ambulância, não era uma ambulância. Então a gente vendia a frota inteira. Dava coisa de 8 milhões por mês. Ou seja, copy para o mercado B2B. Para quem acha que é só mercado B2C, ou seja, de empresa para cliente, você também consegue vender de empresa para empresa. Cara, o produto mais caro que eu vendi foi o meu próprio serviço. Eu já fechei um contrato de 105 mil reais. Caramba. Uma única contratante. Mas citando de case de clientes que eu já atendi, eu atuo como consultor numa empresa hoje, os produtos mais baratos são 12 mil reais. E eu lembro que no e-mail, você lembra disso, né? Em um e-mail, a empresa vendeu mais de 18 mil reais, com um e-mail que eu escrevi. Caramba. Eu já fiz algo assim. Uma vez eu fui contratado para lançar, eu não sei se pode falar o nome, embora ele permita. Né? Eu fui contratado para fazer a copy de um especialista em futebol americano. Né? Ele ia lançar um curso de futebol americano no Brasil. E ele é um jornalista da ESPN, etc. E ele tinha uma lista... Não, Ryan não, né? Não. Ah, tá. Não. Enfim, né? Ó, mas eu gosto de você, Ryan. Acontece. Ó, e aí eu fui contratado para fazer a copy desse lançamento. Só que ele tinha uma lista de e-mails. Eu falei, eu vou fazer uma estratégia de e-mails. E aí eu fiz a estratégia, eu enviei 3 e-mails. Eu escrevi essa copy com o Carlos Alberto, é um grande amigo meu, que foi meu sócio também. E, cara, em menos de 2 horas, nós vendemos 24 mil reais. Um e-mail e um produto de 300 reais. Então, assim, funciona. E-mail funciona, não morreu. Eu quero contar um case rapidinho. Sim. Pra mostrar como o copywriting ele consegue ser emocional. Né? E eu vou citar o seu livro, porque isso aqui me emocionou muito. E presta atenção, você que vai ouvir essa história, porque isso mostra a essência do copy, o que dá pra fazer com copy. E é muito bonito. Conta-se que numa praça em Paris havia um cego a mendigar, sentado no chão, com roupas maltrapilhas e um chapéu vermelho onde recolhia as poucas moedas que alguns piedosos que passavam por ele lhe ofertavam. Para auxiliá-lo havia uma pequena placa de madeira com um dizer: "Por favor, ajude-me, sou cego." Certo dia um copywriter passou em frente a ele, parou e, ao ver as poucas moedas no chapéu, pegou o cartaz sem pedir licença, virou, tirou um giz e escreveu outro anúncio no cartaz. Voltou a colocar o pedaço de madeira aos pés do cego e foi embora. Pela tarde, o copywriter voltou a passar em frente ao cego, que pedia esmola, e viu que agora o seu chapéu estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as pisadas do redator e lhe perguntou se havia sido ele quem reescreveu o anúncio, sobretudo querendo saber o que havia escrito ali. O copywriter respondeu: "Nada que não esteja de acordo com a sua necessidade, mas com outras palavras." Olha o poder das palavras. Depois de dizer isso, o copywriter sorriu e continuou seu caminho. O cego soube depois que seu anúncio dizia: "Hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la." Olha que frase emocional. Hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. As pessoas se comoviam. Sim. Uma mudança de palavras. Uma mudança de palavras. Isso é um verdadeiro case de copy. Aliás, você reparou, no começo a gente falou o que é copywriting e tal. O redator. Cara, na verdade, copywriting é redação. Copywriter é redator. A gente utiliza porque, cara, é um termo marqueteiro, né? Mas é basicamente isso. Só que o que você faz com essa redação é o que importa, né? Uma coisa interessante, Pedro, eu recebo muitos alunos, né? Tem alunos que não têm uma pegada de marqueteiro.
né? Que não tem uma pegada de publicitário e etc. É mais Vem do agressiva, jornalista. né? Não, tem uma pegada de jornalista e etc. Cara, tem espaço para você. Inclusive, eu tô atualmente prestando consultoria para uma empresa de jornalismo. Tem vários alunos que são jornalistas. Então, se você só a gosta nossa de escrever, mentorada, a Letícia. tem espaço para você no copywriting também. A Letícia, né? A Letícia é A jornalista. Letícia, ela é jornalista. Então, tem vários alunos de jornalismo. Então, cara, na verdade, o campo de abrangência do copy, ele vai além do marketing, porque a gente fala de negócio, de ganho, etc. Porque é a nossa realidade. A gente é empreendedor, a gente tem empresa, então a gente fala muito disso. Cara, mas tem espaço para você? Pedro, eu quero só trabalhar, cara, como, sei lá, eu quero ser funcionário de uma empresa. É isso que você quer? Beleza. Você quer só vai ganhar bem. Vai ganhar bem. Então é isso, tá? Pedro, indo para a parte final desse primeiro podcast, eu sei que tá gostoso aqui, a gente pode deixar, a gente fica 5 horas aqui, de repente num futuro próximo a gente fique, né? Trazer os convidados legais, enfim. Cara, eu queria saber quem são suas referências em copywriting. Eu sei que são várias, tente citar, sei lá, 3, 4, para não ficar muita gente. Vamos lá. Primeiro lugar, não posso deixar de falar, né? Você é minha referência. Primeiro, por quê? Porque foi o primeiro que eu conheci. Cara, é verdade, não tem como. É minha referência. Eu leio os seus livros até hoje. É muito doido isso, gente, porque eu trabalho com um cara, com o livro dele do lado, consultando. Então, assim, eu falo mesmo porque você é minha referência de verdade. Mas também tem outras pessoas, americanos, Gary Halbert. Eu gosto muito de ler as cartas de venda dele. Eu não sei inglês, então não consigo ver as aulas dele, mas eu leio aquelas cartas, traduzo no Google Tradutor mesmo e aprendo muito. Todd Brown, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, ele e o sócio dele, o Damian, né? Isso. Conheci o Todd Brown, é uma referência pra mim. E no Brasil, tem algumas pessoas que eu gosto bastante também, que é o Marcelo Bragion. Cara, eu tinha um sonho de conhecer o Bragion. Hoje a gente fica se zoando. Né? Então, o Marcelo Bragion é uma grande referência pra mim. O Alexandre Viveiros é uma grande referência para mim também. E o André Cia, que inclusive prefaciou o seu livro. O André Cia é uma grande referência para mim também. Legal. Cara, as minhas referências, eu tenho inúmeros gurus, né? Desde os mais antigos, que eu citei, John Emery Powers, o Claude Hopkins, que é o avô dos copywriters, né? Eu tenho como referência o Power Trio, que é o Gary Halbert, o John Carlton e o Dan Kennedy, né? Que eu não sei se está vivo ou morto, ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né, cara? Esse boato fake news aí e tal. Mas o Dan Kennedy, ele tem um estilão que eu gosto, assim, ele é meio fazendeiro lá do Texas, gosta dessa vida mais campeira, como eu gosto. E é um cara que as empresas pagam muito para ter a consultoria, é um cara que manja muito de marketing de resposta direta. No Brasil, tem o Conrado Adolfo, o primeiro curso de copy que eu fiz foi o dele. Gustavo Ferreira, também, meu primeiro professor, que eu tenho a honra também de ter lançado um livro junto, meu amigo pessoal. E, cara, tem muita gente que eu gosto. Na verdade, eu aprendo com muita gente, né? O próprio Rafael Bertoni nunca foi uma influência da escrita em si, mas por ser o primeiro cara que se posicionou, que trouxe... eu lembro dos primeiros vídeos que eu assisti no YouTube sobre copywriting era dele, com o Pedro Quintanilha. Então, assim, esses caras, para mim, são grandes professores. Então, essas são as minhas referências. Já que a gente está falando de referência, eu quero que você cite agora 5 livros de copy que você leu, que te influenciaram e por aí vai. Com licença. Passa pra cá. Vamos lá. Livro de referência número 1. Paulo Macedo, volume 1. Esse aqui é a sua faculdade de copyright. Gente, realmente eu indico porque é um livro prático, adaptado para o nosso contexto brasileiro. Tem muitos livros de copyright no mercado americano que é muito mais voltada para carta de vendas, mas aqui fala de tudo. Vai falar de e-mail, de anúncios, carta de vendas, landing page. E as pessoas não sabem, mas veja, 80% do trabalho do copywriter é a pesquisa. E você criou um método de pesquisa, né? Que você chama de as 7 sagradas premissas. Então, aqui você aprende a fazer a pesquisa, que eu não vejo o pessoal me ensinando. Né? Modéstia à parte, você vai aprender um modelo prático de pesquisa para você utilizar realmente. E toda a parte de copy. Essa aqui vamos chamar de sua graduação. Segundo, o livro dourado. O livro dourado do copywriting, que a gente chama de Copywriting Volume 2. Né? Esse livro, ele vai um pouco mais além. Nós chamamos ele de sua pós-graduação ou seu mestrado. Por quê? Aqui ele vai falar mais dos conceitos psicológicos. Nesse livro tem exemplos práticos de copy, tem análise de carta de vendas, tem uns conceitos psicológicos, fala dos 5 níveis de consciência. Então, ele é um pouco mais profundo.
O volume 1 é mais prático para você que está precisando escrever copy rápido. E esse aqui vai elevar o seu nível, vai te tornar um mestre. Eu indico bastante também. E tem o MBA. Esse aqui é o MBA. Chamei assim esses dias. Storytelling. Que é o Storytelling. Você já deve ter ouvido esse nome com Storytelling, com T. Mas por que Storytelling? Porque é a arte de usar histórias para as vendas. As histórias têm um grande poder. Sim. Quando você conta histórias, as pessoas querem ouvir, elas ficam interessadas. Por isso que eu gosto desse livro, porque aqui você vai aprender como usar histórias para gerar vendas. E as histórias, elas têm esse grande poder de persuasão. E olha que interessante. Os 2 maiores vendedores de livro de copywriting no Brasil... A gente não sabe disso, inclusive. são 2, que é o Paulo Macedo e o Gustavo Ferreira. Os 2 ficam competindo em primeiro lugar. O Gustavo Ferreira é aquele cara que escreveu o livro Gatilhos Mentais. Enfim. Muito recomendado esse livro. Então, ele vende muito e o cara não aparece, né, cara? É incrível. Eu admiro demais o Gustavo. Só que aí eu acho que pra acabar a briga, os 2 acabaram lançando um livro juntos. Né? Um fica passando, aí outro mês é o Paulo Macedo em primeiro, outro dia é o Gustavo Ferreira. Então, pra acabar a briga, eles lançaram esse livro que já é best-seller. Sim. Você vai aprender. Mas eu vou indicar mais outros 2 que mudaram muito a minha visão. Que é o Great Leads. O Great Leads você aprende, se eu não me engano, as 7 maneiras de iniciar... As 6 maneiras de iniciar uma mensagem de venda. Certo? É genial, porque você vê que o tipo de copy que você escreve depende muito do contexto. E um outro que eu gosto também é a arquitetura da persuasão. Né? De bônus, eu vou indicar As Armas da Persuasão. Porque não é um livro específico de copywriting, mas ele é de persuasão. Então, estamos falando do mesmo assunto. E ali você aprende quais são os princípios psicológicos que levam as pessoas a tomarem decisões no modo automático. Os famosos gatilhos mentais. Muito bom. E você, cara, quais são os seus livros? Cara, eu gosto muito de livro, né? Eu consumi muito mais livro do que curso. Vou começar pelo The Bottom Letters, que é um livro diferenciado porque ele foi escrito dentro da prisão. Brabo. Pelo Gary Halbert quando ele estava preso. O Gary Halbert foi preso, ele alegou inocência até a sua morte, mas ele, dentro da prisão, ele escreveu um livro. Na verdade, ele escrevia cartas ensinando copy para o filho dele mais novo, Bond Howard. E depois o filho dele compilou isso. Depois da morte dele, lançou um livro, The Bottom Letters, As Cartas de Bottom. Né? Gosto muito desse livro porque ele ensina, de fato, a você escrever um bom copy. Gosto da Arquitetura da Persuasão, do Michael Masterson, né? Acho que esse livro é sensacional, excepcional. Se você souber trazer o que ele ensina para a internet, você descobre como vender bem, escrever um bom texto. Gosto de The Ultimate Sales Letter. Muito do que eu ensino de copy eu aprendi nesse livro. Dan Kennedy. Esse livro foi escrito na década de 80, a versão que eu tenho é de 1990, e muito do meu método de pesquisa eu aprendi com o Dan Kennedy. Tá? Então, 3 livros aí. O Great Leads, cara, tem que entrar na lista, porque esse livro ele é diferenciado. Nenhum livro, na verdade, ele é o único livro que estabelece as 6 maneiras de você começar uma mensagem de vendas. O que eu coloco no meu livro, inclusive, é o que eu aprendi lá, nesse aqui, quando eu falo sobre leads. E um último livro, deixa eu pensar aqui, cara. Ciência da Publicidade. Você lembra? Cara, esse tem que entrar, porque esse é o primeiro livro de copy da história. Né? Em 1923, Claude Hopkins entrou, escreveu esse livro e estabeleceu as bases do que a gente conhece como copyright. É ciência da publicidade ou ciência da propaganda? Eu não lembro. Então, cara, é Scientific Advertising. Aí muita gente já traduziu como ciência da propaganda ou a ciência... Aí não venda, né? Aí não venda aqui, ó. Eu recebi também. A gente tá gravando e tá vendendo aqui. Então muita gente traduziu como a ciência da propaganda ou a ciência da publicidade. A DVS Editora, já um spoiler aí que eu tô dando já há 1 ano, tem que sair esse livro. Vai lançar uma versão desse livro com os meus comentários e a minha edição. O que eu fiz? Eu peguei esse livro do Claude Hopkins e adaptei ele para o século XXI. Então, abaixo de cada capítulo, que foi mantido na íntegra, tem um comentário do Paulo Macedo para te ajudar a aplicar a ciência da propaganda no século XXI, em plena era da inteligência artificial. Então, aguarde esse livro. Se você quiser, já vou mandar o Pix aí para você já vai pagar, fazer a pré-venda. Beleza? Pedro, então, para a gente finalizar, uma dica final. Uma dica final. Bom, vou voltar no meu posicionamento. Pense como um empresário.
Não importa se você é um copywriter júnior, não importa se você é um freela. é um sênior, se é freela, se faz marketing de conteúdo, ou se você ainda vai estudar copy. Pense como empresário. O que é pensar como empresário? É você ter no seu coração uma virtude chamada magnanimidade, que é o desejo de grandeza. Diferente da ganância, o ganancioso quer crescer pisando nos outros. A magnanimidade não, ela constrói um projeto. E qual é a essência da magnanimidade? É você entender que não é o melhor, mas que você pode andar e encontrar pessoas melhores do que você. Esse é o segredo para crescer. Então, quando você pensa como empresário, o que você faz? Você procura pessoas melhores do que você e delega funções. Já me aconteceu de eu pegar projetos grandes, assim, completo. Pô, eu só sou copywriter, mas eu peguei um projeto completo para oferecer para o cliente tráfego pago, anúncio, landing page, tudo. Edição de vídeo. O que eu fiz? Eu falei, ó, me dá alguns dias que eu vou preparar uma proposta. Fui ao mercado, digamos assim, encontrei pessoas melhores do que eu em cada área, o melhor gestor de tráfego, perguntei um orçamento para cada um e tive ali uma conclusão do valor total. Digamos que desse R$5.000 se eu fosse contratar todo mundo. Eu fiz um orçamento jogando uma margem de lucro e deleguei tudo. Então veja, quando você pensa como empresário, você começa a crescer delegando funções e aí você ganha escala. Eu sei que talvez você está começando, isso talvez assuste, mas veja, todo copywriter que cresceu no mercado, ele fez algo assim. Então, pense como empresário. E Aliás, você? tem gente que já pulou, né? O cara começou e já criou um processo. Sim. Tá? Eu comecei assim, né? E vai muito da ousadia, da coragem, etc. Cara, o meu conselho final é, abaixo desse podcast, você tem um link para assinar o meu portal. O portal Paulo Macedo, onde eu estou reunindo as principais aulas, os principais materiais, os principais PDFs sobre copywriting. Eu já tive muitos treinamentos, muitas mentorias, o Pedro sabe disso. Eu presto consultoria e mentoria para várias empresas. Mas dentro do portal eu estou colocando, cara, vários kits de sobrevivência do copywriter iniciante, intermediário até o avançado. Então tem lá modelo de estrutura para você escrever um bom copy, tem modelo de contrato para você fechar os seus primeiros clientes, tem uma série de aulas que a gente vem gravando ao longo do tempo, ensinando você a conseguir clientes, ensinando você a fechar bons projetos, te apresentando um panorama geral do que seria a profissão de copywriting, coisa que a gente falou aqui de uma forma mais pincelada. Então tem uma série de coisas. São, acho que já estamos chegando a 12 módulos com tudo que você precisa para começar no copyright. Então, e muitos dos meus segredos de carreira estão lá. Então assine o portal, é um preço acessível. A gente, apesar de ter vários produtos ou serviços de high ticket, de alto ticket, o portal ele é realmente acessível e tem tudo. Aliás, dentro do portal tem uma formação completa em copyright. Se você assistir do começo para o final, você vai se preparar para ter uma certificação minha. Então você vai se profissionalizar dentro do portal e já vai ter bala na agulha para falar assim, cara, eu sou um copywriter certificado pelo Paulo Macedo, me contrata. Perfeito. Então, tá aí, assina o portal e essa é a minha dica final. E Pedro, vamos preparar o pessoal para o próximo episódio, né? O que a gente vai falar? Rapidamente, hein? No próximo episódio, nós vamos falar muito mais sobre a carreira do copywriter. Nós vamos falar sobre negócios, vamos mostrar como um copywriter ganha dinheiro de fato. Hoje vocês viram, tem um case de uma única carta de vendas que gerou 2 bilhões de dólares. Isso é para você ver o poder do copyright, que é a carta do The Wall Street Journal. Então, assim, nós vamos falar sobre a carreira do copywriter, como você ganha dinheiro, como você consegue clientes, porque eu tive que aprender isso. Sim. Como conseguir clientes, como crescer na carreira, como Tem isso no portal, inclusive, hein? Tem tudo isso no portal e nós vamos falar também no nosso próximo episódio. Cara, a minha impressão eu acho que o que a gente vai entregar nesse podcast ao longo do tempo vai valer do que muitos cursos pagos que tem no mercado. Sinceramente. Aí sabe o que a galera vai ter que fazer? Vai assistir o podcast de graça e vai ter que comprar o produto só por reciprocidade. Por gratidão, né? Por gratidão. Por gratidão. Porque, cara, de fato, esse aqui foi só o primeiro de muitos episódios e eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, assina o portal e aguarde o próximo episódio, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pedro, obrigado, mano. Valeu, cara. Muito bom estar aqui com você. Tamo junto. Bom conversar essas ideias que a gente conversa todos os dias, né? Aliás, cara, a gente passou o podcast inteiro sem falar o nome do podcast. Pois é. Qual é o nome Big do podcast? Idea Podcast, que é o mesmo nome da nossa agência. É um nome forte, tem a ver com copywriting, né? Grande ideia.
David Ogilvy falava que nenhum copy é bem sucedido se não tiver uma grande ideia. É como um navio à noite. Um navio à noite. O Simonsen traduziu isso como ele vai passar despercebido. Então, Big Idea é um nome excelente. Então, esse é o Big Idea Podcast. Você acabou de assistir o primeiro episódio. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo. Valeu! Valeu!